Olá! O mundo do trabalho, como conhecemos hoje, pode estar com os dias contados. E a responsável por tamanha mudança é uma velha conhecida, a tecnologia. Na indústria 4.0, máquinas autônomas, inteligência artificial e internet das coisas são ferramentas cada vez mais utilizadas para aumentar a competitividade e também a produtividade das empresas. Mas toda essa revolução tem um outro lado. Enquanto o crescimento é positivo e até mesmo inevitável, a sombra das demissões assusta quem vive às margens dessas mudanças. No ponto de encontro de hoje, os dois lados da moeda. Como a indústria 4.0 vai mexer com você e com o que você sabe sobre emprego. Se por um lado ela traz produtos novos, coisas que podem melhorar a qualidade de vida, ela tem um impacto muito significativo no mercado de trabalho. Como as empresas estão se transformando em verdadeiros polos de tecnologia. Nós temos aqui a oportunidade de estarmos desenvolvendo novas tecnologias e ao mesmo tempo convergindo uma série de tecnologias para o ambiente empresarial. E de que forma a universidade se prepara para formar os futuros profissionais desse mercado totalmente diferente? E essas tecnologias, se o garoto começa a mexer desde o primeiro semestre do curso, ele sai daqui um engenheiro apto a estar trabalhando nessa revolução que deve acontecer dentro do processo industrial. É agora, no Ponto de Encontro. Novos modelos de produção e principalmente novas habilidades exigidas do trabalhador. Este é o principal cenário da indústria 4.0. Trata-se de uma verdadeira revolução que promete mexer com tudo o que sabemos sobre indústria e mercado de trabalho. A indústria 4.0 ela é um nome que se criou para incluir um conjunto amplo de tecnologias que tem um potencial enorme de causar modificações radicais na economia e na sociedade. Quando eu falo modificações radicais, modificações na forma de produzir coisas, na forma de consumir, na forma de viver, na forma de se divertir e assim por diante. Então, esse conjunto de tecnologias inclui a inteligência artificial, inclui a robótica, inclui internet nas coisas, inclui a engenharia genética, inclui o carro autônomo e etc. Não são coisas necessariamente novas. A engenharia genética já está aí desde os anos 70. A inteligência artificial, as bases da inteligência artificial também. O que tem de novo é que essas tecnologias em conjuntos começaram a apresentar a nós produtos que estão causando modificações radicais no modo de viver e no modo de produzir. A indústria ela passou por uma evolução, ela tem tido uma evolução constante no decorrer dos tempos. A primeira revolução industrial ocorreu com a entrada do uso da água e do vapor na mecanização das indústrias. A segunda revolução industrial foi quando se iniciou a produção em massa usando a energia elétrica na condução das máquinas. A terceira revolução industrial foi a revolução da digitalização, dos conceitos de tecnologia de informação, de automação da indústria. E a quarta revolução industrial que acontece agora, ela é muito mais ampla, ela quebra uma série de paradigmas, ela faz uso de sistemas eletrônicos extremamente sofisticados, na internet das coisas, da cyberconexão, a conexão cyberfísica, que é a conexão do real com o digital, com o imaginário, a aproximação disso. Então, com isso você consegue um conceito de uma indústria unida, não só horizontalmente, mas verticalmente. A indústria 4.0, a indústria 4.0, nada mais é do que ela consiste da integração dos recursos da empresa, da cadeia produtiva e dos serviços associados. Tudo isso para dar base àquilo que a gente chama de serviço adicionado ao cliente, tá certo? No sentido de aumentar a eficiência e tirar custo que o cliente não quer pagar, né? Que vai no preço. Toda revolução tecnológica tem um efeito dramático sobre o mercado de trabalho. Toda revolução tecnológica, ela tem, de um lado, ela traz novidades, que essas novidades, de certa forma, trazem conforto e têm o potencial de melhorar a qualidade de vida. Se você pegar o aumento da expectativa de vida no século XX, é resultado de inovações tecnológicas. Mas todas também trazem
muitas incertezas e muito medo, porque se por um lado ela traz produtos novos, coisas que podem melhorar a qualidade de vida, ela tem um impacto muito significativo no mercado de trabalho. No mundo capitalista, economia de mercado, a única forma de sobrevivência que as pessoas têm, ou elas são empreendedoras, ou ela vende a sua força de trabalho para um empresário. Então, a inovação tecnológica traz essa impressão porque ela tem um impacto. Agora, o que acontece? O que está assustando na Revolução 4.0 ou na indústria 4.0 é que está ocorrendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, para alguns analistas, esta revolução ela vai ter um impacto mais profundo e mais amplo do que as anteriores, em termos de mercado de trabalho. O impacto da manufatura inteligente vai impactar muito fortemente o emprego, vai mudar muito o tipo de emprego. Cada vez vai se necessitar menos da presença da mão humana na produção diretamente. Porque esse cyberespaço que é criado dentro da empresa, ele se controla praticamente sozinho, ele se corrige sozinho, ele é modulado, ele pode ser mudado a qualquer momento da forma de produção. A produção vai passar a ser uma produção, às vezes, até individualizada. Você, ao invés de fazer produtos em série, você pode fazer produtos diferentes, com o uso de impressoras 3D e coisas desse tipo. Então, a presença humana vai ser a presença altamente qualificada e é muito importante que essa mão de obra seja qualificada já comece a ser preparada para esse tipo de atividade que a indústria 4.0 vai exigir. Claro que vai haver um impacto na mão de obra, é claro que isso vai se acomodar, como se acomodou na Europa, como está se acomodando nos Estados Unidos. A área de serviços deve absorver uma parte dessa mão de obra, a área de comércio absorve uma parte, mas a indústria, sem dúvida, ela deve perder alguns postos de emprego e ela deve ter que qualificar muito profundamente o seu quadro funcional. O trabalho repetitivo, esse de fato está com os dias contados. Quer dizer, aquela concepção do Taylor lá do século XX ainda está sendo questionada porque o robô vai fazer, não tem jeito. As máquinas estão ficando inclusive até mais inteligentes. Eu acredito até que tarefas que exijam um nível de decisão mais básico, o homem vai ser substituído, tá certo? Então não vejo como escapulir dessa evolução se o ser humano aceitar o trabalho repetitivo e ficar achando que isso vai salvá-lo. Não vai, não tem jeito. E como funciona esse processo na prática? Várias empresas já estão se adaptando para aproveitar da melhor forma possível as oportunidades oferecidas por essa revolução. E é justamente isso que a nossa equipe mostra agora para você. Acompanhe! A quarta revolução industrial já começou e empresas de todo o mundo correm contra o tempo para entrar na era da chamada indústria 4.0. No Brasil, a modernização tem sido lenta, mas grandes organizações estão atentas à nova realidade. A nossa interpretação para a indústria 4.0 é o uso de tecnologias disruptivas na busca de maior competitividade através de aumento de produtividade, melhoria na qualidade e no atendimento de clientes. De acordo com pesquisa realizada pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, a digitalização do processo produtivo deve atingir quase 22% das empresas brasileiras em uma década. Atualmente, o percentual é de menos de 2%. Nós teremos cada vez mais equipamentos autônomos, controlados por sensores, interconectados, gerando uma imensidade de dados que, tratados, permitirão decisões mais rápidas e muitas vezes sem intervenção humana. Nesta multinacional, as tecnologias disruptivas são utilizadas em certos processos fabris e a automação se faz presente com o uso de robôs que, além de contribuírem para o aumento da produtividade, reduzem os riscos ergonômicos aos trabalhadores. Temos hoje na 3M do Brasil o equivalente a 165 robôs por 10 mil operadores. Esta é uma marca acima da média mundial de 74 robôs por 10 mil operadores. E o Brasil
infelizmente, nós temos apenas 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores. O nosso plano é dobrar o nosso número de robôs nos próximos 2 anos. Para que outras empresas passem a investir em fábricas inteligentes, há no mercado o suporte de assessorias especializadas. As análises que estão sendo feitas pelo ambiente da academia, pelas representações das indústrias do nosso país, mostram que ainda nem 2% das indústrias atingiram o seu desenvolvimento tecnológico demandado pela manufatura da indústria 4.0. Hoje, a empresa precisa estar muito antenada, participando de toda essa discussão e, ao mesmo tempo, trazendo para dentro dela os conhecimentos que a academia tem, os conhecimentos que são gerados no mundo das empresas tecnológicas. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que tem atuação voltada ao interesse da indústria, possui nas unidades espalhadas pelo estado de São Paulo diversas tecnologias já empregadas em fábricas 4.0. São máquinas, robôs, impressoras 3D. E nesse cenário, o funcionário passa a ter novas atribuições. Aqueles trabalhos repetitivos que existiam na empresa, eles deixam de existir. Hoje a automação ela vai ocupar esses espaços. Portanto, aquela participação onde o funcionário entrava numa parcela do processo produtivo, hoje ele é responsável pelo somatório dessas parcelas aí, do total do processo. Então ele tem que entregar um produto pronto, propriamente dito, do que entregar uma parte do produto. Então aí chama-se o lado atitudinal do profissional, ele cresceu muito, ele cresce muito nesse novo momento, porque ele vai estar tendo que agrupar as pessoas, ele vai estar tendo que buscar resultado e principalmente, a pessoa tem que ter uma resiliência muito grande, ou seja, uma capacidade de se regenerar a todas as variáveis, todos os contratempos que serão bastante nesse contexto aí. Então, esse é um perfil que é buscado dentro das organizações que demanda aí uma manufatura da indústria 4.0. Com todas as ferramentas alinhadas, os resultados ficam perceptíveis. Nós temos percebido ganhos de produtividade, melhoria na qualidade de produto, também um aumento na velocidade de resposta. Em outras palavras, temos tido aumento de competitividade onde implementamos. Mas se por um lado as oportunidades para a indústria parecem ser infinitas, por outro, o medo do desemprego assusta milhares de trabalhadores. Assim como em outras revoluções, a mudança no mercado de trabalho é inevitável. Mas será que existe uma forma de equilibrar essa equação? Nessa perspectiva, o que a gente está se falando muito nos meios é que é demissão em massa mesmo, e dado inclusive essa questão que o que emprega em escala é o trabalho repetitivo, tá certo? Então, essas pessoas, se não tiverem sido incentivadas a um processo de aprendizagem e terem uma capacidade de se inserir nas demandas que também a indústria 4.0 traz, elas estão fora. Estão todas fora? Não. O problema é que a indústria 4.0 não consegue aproveitar todo mundo. Por exemplo, uma atividade bem simples, de ensinar o robô a fazer uma determinada operação. Nós precisamos de um operador que conheça aquela operação para ensinar o robô. Mas isso dá escala de emprego? Não, não dá escala. Uma empresa não vai precisar contratar 1000 pessoas para ensinar 1000 robôs. Você pode ter 2 pessoas ensinando os 1000 robôs, ou 3, ou 5, mas não são 1000 pessoas, certo? Então, a questão que também tem que se colocar é o seguinte, nesse sentido, é uma outra natureza de trabalho. Então, eu acredito que as pessoas vão precisar fazer uma conta bem simples. O quão distante eu estou
profissionalmente falando, daquilo que vem como que vai suportar a indústria 4.0. Ela tem que partir do que ela sabe hoje e se agregando numa demanda que vai se formar em torno dela. Contra o inevitável não se pode lutar. O que a gente pode fazer é se adaptar, já que é inevitável, já que vai acontecer de qualquer forma, porque isso já está acontecendo nos países desenvolvidos. Se o Brasil quiser ter competitividade na sua indústria, ele tem que se adaptar também. Então é o inevitável. Contra o inevitável não há como lutar. Nós temos que nos adaptar. Então a indústria vai absorver muita mão de obra qualificada, muita. Na área de desenvolvimento de projetos, na área de desenvolvimento de equipamentos digitais, de controle, de automação, na área de tecnologia de informação, vai gerar muita mão de obra. A mão de obra que vai se perder é a mão de obra braçal. Isso não quer dizer que essa mão de obra braçal não possa ser qualificada para assumir outros postos. No caso brasileiro, tem agravantes. Quais são os agravantes? Primeiro, nós temos uma população ainda majoritariamente jovem. Isso significa que eu preciso de gerar empregos. Eu preciso gerar vagas de trabalho para essa população. 2, segundo agravante, essa população jovem, em termos comparativos com outros países, ela tem uma qualificação abaixo da média. Então, não só eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que precisam de emprego, e provavelmente uma grande maioria não está habilitada sequer para trabalhar no que existe hoje. Então, muito menos no que virá. Então, eu acredito que uma grande preocupação hoje, do ponto de vista social, se refere ao mercado de trabalho. E no caso brasileiro tem um terceiro elemento. É um país que já se caracteriza por uma desigualdade muito grande. Então, você tem uma onda de inovações tecnológicas que vai destruir vagas de emprego, tende a agravar a desigualdade, porque algumas pessoas vão ficar sem renda, algumas pessoas vão ter queda nos seus rendimentos. Mas se a mudança é inevitável, como então preparar os futuros profissionais que vão atuar nesse mercado que muda em ritmo tão acelerado? Aqui na PUC Campinas, muitos cursos já estão de olho nessa mudança. Veja na reportagem. A nova revolução industrial, ainda que tenha causado poucos impactos no Brasil até agora, já vem mudando a mentalidade das universidades. Isso porque a corrida da indústria 4.0 indica o crescimento na oferta por profissionais qualificados. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que o número de empregos deve aumentar 6% nos próximos 10 anos. O levantamento ainda aponta que duas áreas tendem a crescer em maior proporção, a da tecnologia da informação e a da engenharia mecânica. Nós percebemos que alguns jovens, que já nasceram com o uso de tecnologia, já perceberam essa mudança e já estão voltando a procurar novamente, uma maior procura por cursos na área de tecnologia, visando essa mudança que o mercado vai sofrer nessa área de empregos mesmo, de oferta de empregos. A PUC Campinas, atenta a essa realidade, busca introduzir no conteúdo das disciplinas uma dinâmica apropriada para a preparação dos alunos. Além das aulas tradicionais, os estudantes da área de TI conseguem vivenciar as atividades da profissão na prática. Nós trazemos empresas com projetos de cursos, minicursos, parcerias onde o aluno vai para a empresa. Tem muitas empresas aqui na região, Campinas é um polo tecnológico, então tem muitas empresas que têm programas para levar o aluno, para o aluno vivenciar o dia a dia, como é ser o profissional da área de TI. O mesmo ocorre na Faculdade de Engenharia Mecânica. O curso, que está no 2º ano, já foi criado para atender às inovações do mercado. O curso é baseado num tripé. Esse tripé tem a parte do hands-on, quer dizer, a garotada desde o 1º ano do curso começa a exercer a capacidade de criar alguma coisa, da geração maker, com maratonas, com projetos em cada uma das disciplinas. A parte de tecnologia muito forte, e essas tecnologias que eu citei, que a indústria 4.0 coloca como tecnologia-chaves, estão todas extremamente presentes no curso da engenharia mecânica. Então, repetindo, parte de simuladores, modelagem 3D, manufatura aditiva,
robótica, inteligência artificial, tudo isso aí está presente lá no curso. E aproximação com as empresas. O uso de tecnologias de ponta, como destes robôs de última geração, faz parte da rotina acadêmica nos laboratórios disponíveis para os universitários. O que a gente faz dentro do curso de Engenharia Mecânica é solicitar a cada um dos professores que cada disciplina embuta um projeto usando algumas dessas tecnologias. Porque essas tecnologias, se o garoto começa a mexer desde o primeiro semestre do curso, ele sai daqui um engenheiro apto a estar trabalhando nessa revolução que deve acontecer dentro do processo industrial. E apesar de uma oferta maior para estes profissionais, a indústria 4.0 vai exigir qualificação em todas as áreas. Hoje na PUC nós temos cursos, os mais diversos cursos que estão envolvidos e estarão envolvidos com a indústria 4.0. Então, na própria Faculdade de Análise de Sistemas, tem o curso de Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Gestão de TI. Nós temos cursos de Engenharia Elétrica, de Engenharia Mecânica, Controle e Automação, tem toda a área administrativa na PUC, parte contábil, quer dizer, são profissionais da área de educação. Então, são profissionais que eu acredito que vão ter emprego, vão continuar a ter os seus empregos. E a área tecnológica vai ver, sim, um aumento, né, pela necessidade de profissionais capacitados para isso. Do ponto de vista do sistema educacional, né, o que deveria ser feito para reduzir o mais possível o impacto? Né? Muito tem discutido hoje nas universidades é que tipo de profissional eu vou precisar então para trabalhar nessa nova indústria, nessa nova forma de produzir, nessa nova forma de fazer as coisas. Com certeza, todo o trabalho repetitivo, simples, ele vai ser substituído por computadores, por máquinas. Eu vou precisar de um profissional com conhecimento mais amplo, porque vai ser cada vez mais valorizado a capacidade de tomar decisões em ambientes complexos e muitas vezes com incerteza. Para isso, eu preciso de um profissional que o conhecimento dele vai além do conhecimento técnico específico. Eu vou precisar de um profissional com uma capacidade de aprender constantemente, certo? Quer dizer, o principal é você formar um aluno que tem a capacidade de aprender, ensinar a aprender, aprender a aprender, esse é o principal. Se aquele ensino de apostila, que você aprende umas formulinhas, quer dizer, esse tipo de profissional não tem futuro. O docente ele tem que saber fazer essa conta do quão distante ele está daquela demanda de conhecimento que está associado a 4.0. É bem razoável pensar também que, se você olhar para a engenharia de computação, ciências da computação, engenharia elétrica, mecatrônica, esses professores que estão dentro desse contexto, eles estão mais próximos, pela própria natureza evolutiva da área, ok? Agora, se nós formos calcular como que uma pessoa que faz ciências sociais, qual a distância? Está muito distante? Está muito distante. Mas o que eu posso trazer, por exemplo, para discutir trabalho, relações de trabalho, o contexto da própria sociedade que também vai ser transformada com esse conceito maior, tá certo? Então esse é um ponto. O segundo ponto os projetos pedagógicos precisam refletir esse conhecimento e de maneira integrada, tá certo? O terceiro, a gente tem que considerar que isso não é um ponto para ser tratado em nível de centro, e muito menos em nível de faculdade. Isso é uma questão que tem que ser tratada de uma maneira integrada, porque isso requer conhecimentos de diversas áreas mesmo. A postura é uma postura adaptativa, ela vai acontecer naturalmente e não deve tanto partir do empregado, mas das entidades que são responsáveis por essa qualificação, ou seja, as escolas técnicas, as universidades, institutos de pesquisa, que devem já promover esse tipo de ensino e já começar a oferecer essa oferta de qualificação. E ela vai ser adaptativa porque as próprias empresas vão fazer com que os seus funcionários passem por isso. Nós estamos atravessando hoje uma fase também de quebra imensa de paradigma através do sistema Watson da IBM, que está substituindo mão de obra através da inteligência artificial. Hoje pode-se dizer que o
O call center não existe mais. É todo eletrônico. Então, muita coisa está mudando muito rapidamente com a entrada dessa inteligência artificial que agora chega ao setor industrial, ao setor produtivo. Então, nós temos que nos adaptar. É uma situação adaptativa e vai acontecer aos poucos. E eu acredito que isso não vai causar um choque maior com relação a desemprego. Não, em desemprego, não. Eu acredito que as pessoas vão se adaptar a essa nova fase, como se adaptaram as máquinas a vapor, como se adaptaram à produção em massa da energia elétrica, como se adaptaram quando nós tivemos a digitalização dos processos industriais, também se dizia que ia acabar a mão de obra, e não acabou, está aí, as indústrias estão automatizadas e continua se utilizando mão de obra. A gente sabe que, por exemplo, o Big Data, que nasce lá na engenharia de computação, na ciência da computação, já está dando sinais e hoje já aparece um profissional chamado cientista de dados, em alguns lugares se chama engenheiro de dados. Quando você olha para o que é esse engenheiro de dados, você não consegue, assim, com firmeza falar essa pessoa, esse profissional foi formado na escola que nós conhecemos hoje. Porque ele tem que ter um conhecimento muito vasto de fragmentos que estão, às vezes, espalhados em 2, 3 cursos, 4 cursos. Então, esse é um aspecto que pode ser desafiador sob o ponto de vista de desenho de novos cursos. Porque você vai, eventualmente, não é que você vai reinventar, mas você vai integrar conhecimentos que foram construídos numa lógica de projeto pedagógico para atender uma demanda que está indo. E essa nova demanda, ela requer novas combinações. É como se a gente pensasse num jogo de quebra-cabeça, onde as peças agora são as mesmas, as peças são essas do tabuleiro, mas eu preciso remontar. Então existe, na realidade, falando como engenheiro, uma engenharia, uma reengenharia de conhecimentos que devem ser reagrupados para dar suporte a essas novas profissões. Às vezes o aluno fica naquela, se eu devo termina um curso, será que eu tenho que fazer um outro? A questão não é nem essa. Todo curso, se você fizer ele bem feito, aproveitar bem o tempo que você tem de 4 ou 5 anos de graduação, quando eu falo aproveitar, é ir correr muito além daquilo que o professor pede, né? E desenvolver essas habilidades que realmente vão fazer diferença, que é a capacidade de pensar por si só, a capacidade de acessar e interpretar o conhecimento que está disponível. Quer dizer, o conhecimento, as informações estão aí, de graça na internet. A questão é, o que eu faço com isso? Como é que eu interpreto isso, né? Agora, por outro lado, a universidade precisa repensar seriamente seus projetos pedagógicos, suas metodologias de ensino, para que também o aluno, né, tenha contato e seja incentivado a caminhar nessa direção. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Para rever essa produção e outros materiais da TV PUC, é só acessar as nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!